Olá, seja bem-vindo à Cultura Tecido de Plantas. O meu nome é Sérgio e nessa videoaula nós vamos falar sobre o histórico da cultura tecido de plantas. Nós vamos ver de onde nós viemos para até onde nós estamos e isso vai nos abrir as portas para que a gente possa vislumbrar para onde nós iremos. Então nós vamos entender a história da cultura tecido de plantas, o que está por detrás daquilo que a gente vê. E para isso eu vou rever com vocês o conceito de cultura tecido de plantas. E esse conceito, na verdade, ele é a ponta do iceberg. Ele é fruto de todo o histórico que veio por detrás. Por isso é importante ter isso sempre em mente. E qual que é o conceito de cultura tecido de plantas? É o cultivo de plantas ou de partes de plantas em condições totalmente assépticas, em meio de cultura e sob condições controladas, com a finalidade de se atingir um objetivo específico. Isso não surgiu do nada. Isso é fruto das colheitas de pesquisas feitas por pessoas que já não fazem mais parte, inclusive, desse mundo, que nos permitiram hoje utilizar esse conceito. Então o que nós vamos fazer hoje é dar crédito a essas pessoas e ver de onde nós viemos, de onde tudo isso surgiu. E para isso tem uma frase que me marca profundamente, que é de Newton, 1676, lá nos Estados Unidos. Isaac Newton disse: "If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants." O que isso quer dizer? Traduzindo ipsis literis, se eu via mais, foi porque eu estava sobre os ombros de gigantes. Ou seja, para a gente chegar em algum lugar, outras pessoas nos ajudaram a chegar até lá. Não fazemos absolutamente nada sozinhos. Em outras palavras, nada surge do vácuo. Tudo tem uma história. E ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Ah, eu inventei tal coisa. Não, não inventou. Ah, eu descobri tal coisa. Não, não descobriu. Nós não fazemos absolutamente nada sozinho. Tudo tem alguma coisa por detrás que nos permitiu chegar àquele determinado momento, que nos permitiu vislumbrar alguma coisa que outros não vislumbraram antes. Mas sem o que aconteceu antes, a gente não vai a lugar nenhum. Todos nós precisamos um dos outros. E falando de cultura de tecidos, qual que é a história da cultura de tecido de plantas? O que está escrito no livro de história da cultura de tecido de plantas? A cultura de tecido de plantas ela tem aproximadamente 120 anos de existência. E ao longo desses 120 anos de existência, nós temos vários marcos nessa que nós chamamos de timeline da cultura de tecido de plantas. Ou seja, existem vários marcos. E aqui eu coloquei apenas alguns desses marcos. Começando com um dos primeiros marcos que se conhece desde 1902 até os nossos dias atuais em que estamos aqui nessa pontinha. Tem vários momentos cruciais que desenvolveram, que ampliaram, que deram um novo impulso, que deram um registro maior, que deram um maior impacto nessa ciência chamada cultura de tecido de plantas. Não quer dizer que não existiu nada antes daqui para trás. Existiu sim. O problema é que a ciência ela só dá crédito de uma maneira geral àquilo que deu certo. Aquilo que deu errado normalmente não é publicado, é mais difícil ser publicado. Então muitas das vezes os registros se perdem. Um dos grandes exemplos disso é o que aconteceu com a parte da genética, a genética quantitativa. Tudo se perdeu por um determinado período de tempo para depois ser redescoberto mais de 20, 30 anos posteriormente. De quem que nós estamos falando? De Mendel. Mendel fez os estudos dele e ficou totalmente obscurecido, ninguém deu importância nenhuma. Somente 20 a 30 anos depois é que foi revisto e se viu a importância do trabalho que Mendel havia feito. E a mesma coisa acontece aqui. Existem várias pessoas que vão ter destaque, existem várias pessoas que vão passar totalmente desapercebidas por essa história da cultura de tecido de plantas. No entanto, tiveram o seu impacto sim. E quando nós olhamos essa linha do tempo marcada aqui, nós podemos traduzir ela em determinados pontos, como por exemplo em 1902. 1902, um dos primeiros registros da cultura de tecido de plantas, em que esse pesquisador chamado Heberland é considerado hoje o pai da cultura de tecido de plantas. Mas o trabalho dele não teve sucesso. Eu poderia marcar vários desses pontos e lendo um a um aqui com vocês.
Mas sabe o que eu quis fazer? Eu ia perder vocês rapidinho, porque vocês podem perfeitamente ler isso. Cada uma dessas linhas mostradas aqui é uma história que existe ali por detrás. Mas nós temos alguns pontos marcantes que acontecem ao longo do caminho. Vou chamar a atenção apenas de alguns. Por exemplo, em 1930, a descoberta por Went das auxinas, que é extremamente importante. White, em 1934, ele descobriu a importância das vitaminas do grupo B para a cultura de tecidos de plantas. E vários outros, como por exemplo, em 1962, Murashi e Skug, eles mostraram a importância da fase inorgânica dos nutrientes minerais para a cultura de tecidos de plantas. E eles formaram, em 1962, ou seja, aproximadamente 60 anos atrás, elaboraram o meio de cultura mais utilizado na cultura de tecido de plantas, hoje em dia, chamado meio MS. Tem aproximadamente 60 anos. Não quer dizer que não teve modificações, não quer dizer que não tem alterações ao longo desse tempo, mas ele é um marco. E até hoje, uma grande parte das publicações que utilizam a cultura de tecidos utilizam o meio MS como meio básico para o crescimento das plantas. E muitas coisas foram acontecendo, até que na década de 70 e partindo mais para a década de 80 em diante, passou-se o uso cada vez maior da cultura de tecidos em plantas como uma ferramenta básica para o melhoramento genético, para a biotecnologia. Então existe muita história aí por trás. Vocês podem perfeitamente paralisar o vídeo ou pegar os slides e dar uma lida no que está acontecendo, para conhecer a história da cultura de tecido de plantas. Vocês não precisam que eu faça isso aqui, leia frase por frase, porque vocês vão esquecer. Num piscar de olhos, no estalar de dedos. Mas eu gostaria que vocês fizessem com leitura, é considerada obrigatória essa leitura. Por quê? Porque vocês vão ler um capítulo do livro, que é o livro básico da cultura de tecido de plantas, para essa disciplina aqui agora, que chama-se Cultura de Tecidos e Transformação Genética de Plantas. Na parte 1, na introdução, vocês vão ler o capítulo Retrospectiva da Cultura de Tecido de Plantas, da página 11 à página 20. Então vocês vão ler, e lá vocês vão ver contando a história sobre a perspectiva dos autores daquele capítulo. Eles podem não contar tudo, ter parte que eles não vão abordar com maior profundidade, mas vocês vão ter uma ideia do que aconteceu ao longo dos 120 anos da história da cultura de tecidos de plantas. E aqui eu quero deixar uma reflexão para vocês. Quando chegar a sua hora, qual vai ser a sua contribuição? Não importa se você vai trabalhar na cultura de tecido de plantas. Se for na cultura de tecido de plantas, qual vai ser a sua contribuição? Se for em outra área qualquer, qual vai ser a sua contribuição no livro de história daquela área que você vai atuar? Talvez uma pergunta ainda mais profunda que eu gostaria que vocês pensassem. O que é que você vai escrever no seu livro da vida? O lápis e o papel estão nas suas mãos. O que é que você vai escrever cabe única e exclusivamente a você decidir. E eu os deixo com essas reflexões. Quando chegar a sua hora, o que é que você vai escrever? Qual vai ser a sua contribuição para a área em que você vai atuar? E talvez uma pergunta mais profunda, que eu volto a fazer aqui. Qual vai ser a sua contribuição? O que é que você vai escrever no seu livro da vida? A hora de escrever é agora. Você já está escrevendo. O lápis e o papel estão em suas mãos. E eu deixo essa pergunta para vocês. Cada um sabe de si. O passado passou. O futuro não nos pertence. A questão é o que você está fazendo aqui e agora. O que é que eu estou fazendo aqui e agora. Pensemos sobre isso. Basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. E nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima.